Recebi esse plano de tratamento, um plano de tratamento de refinamento, o paciente já passou por alguns alinhadores, e agora eu tenho aqui diante da minha tela um planejamento com 42 alinhadores ativos no arco superior e um pouco menos de 30 alinhadores ativos no arco inferior. E a minha ideia é reduzir esse plano de tratamento, reduzir a quantidade de alinhadores necessárias para fazer esse refinamento, uma vez que a paciente não quer mais ou não quer usar por muito tempo. Ela aceita o refinamento, mas ela não quer por muito tempo por já estar satisfeita com seus dentes, mas por minha solicitação, ela resolveu fazer o refinamento, mas me pediu que fosse com o menor número de alinhadores possível. Como eu tenho aqui pouco menos de 30 alinhadores ativos no arco inferior, a minha ideia é fazer alguma coisa para que eu reduza a quantidade de alinhadores no arco superior. E como é um caso de classe 2, vou mostrar para vocês aqui, ó. Como é o caso de classe 2, era um caso de classe 2 completa desse lado. E a gente fez a distalização trazendo para meia classe 2 aqui, um pouco menos de meia classe 2. A ideia é acertar os torques desses dentes posteriores, diminuir um pouco a distalização desse quadrante, já que esse planejamento ele está fazendo a distalização sequencial do quadrante 2, e incluir talvez um pouco de IPR nos dentes posteriores do quadrante 2 e IPR dos dentes posteriores do quadrante 3, para que eu divida a conta e talvez consiga diminuir um pouco mais a quantidade de alinhadores. Então vamos clicar aqui em modificar o plano de tratamento e vamos propor algumas mudanças aqui para ver se a gente realmente consegue fazer a redução da quantidade de alinhadores que eu tenho aqui. Então, ó, primeiro ponto, quando eu clico aqui em fazer as modificações, abro o meu controle 3D e a gente já consegue observar aqui na tela embaixo, nos dentes inferiores, 4 recursos chamados Power Read, né, que são recursos para auxiliar o torque de raiz nesses dentes aqui. Tá? A paciente é uma classe 2, divisão 1, ela tinha um overjet muito grande, a gente finalizou assim, como vocês estão vendo agora, e por isso eu pedi que fizesse um pouco mais de torque vestibular, tanto nos dentes superiores, que sofreram um pouquinho os efeitos colaterais do uso do elástico de classe 2, então pedi um torque vestibular nos dentes anteriores e superiores para que me permitisse também fazer um pouquinho de torque vestibular dos dentes anteriores e inferiores. Isso também vai me auxiliar na correção da relação antero-posterior do lado esquerdo da paciente. Tá? Antes de mais nada, não é aconselhável, né, por mais que o software identifique a necessidade, não é aconselhável o uso de 4 Power Reads em sequência nos incisivos inferiores, porque isso vai fazer com que o plástico fique mais longe dos dentes nessa região, o que pode aumentar, sim, a chance de desadaptação nessa área. Então eu vou visualizar aqui, mostrando aqui o original da paciente, eu vejo que eu tenho algumas angulações, especialmente dos incisivos central 41 e 42, umas angulações distais. Então eu vou tirar esse Power Read do 41, por exemplo, e vou optar por colocar um attachment retangular vertical nesse dente. Então, primeiro eu preciso tirar aqui o Power Read. Vamos remover aqui então esse Power Read. Vou tirar, já que eu tirei aqui, eu vou tirar intercalado, vou tirar desse dente aqui também. E vou incluir nesse incisivo aqui um attachment retangular vertical. Tirar o arco superior aqui. Deixar só o arco inferior. E vou colocar novamente um attachment retangular vertical. Essa questão do bisel ela é sempre bastante controversa. Ele vem sempre com bisel para incisal. Eu, por facilidade para o paciente remover, prefiro o bisel para cervical, mas há quem prefira o bisel para incisal. Isso está tudo certo, tá? Não há um consenso em relação ao bisel. Vou colocar o maior attachment que eu tenho aqui nessa região para me auxiliar na correção da angulação desse dente. E aqui eu vou deixar sem o Power Read. Vamos visualizar como ele realizou esse torque. Veja que ele dá um torque lingual de raiz. Então eu vou diminuir um pouquinho esse torque lingual de raiz. Vou marcar os 4 incisivos aqui. Deixa eu mudar aqui para dente. Vou marcar os 4 incisivos e vou diminuir um pouquinho aqui o torque de raiz. Veja aqui numa vista lateral, ó. Se eu clicar na setinha azul, ela joga a raiz um pouquinho para vestibular. Vou tirar um pouquinho desse torque lingual de raiz e vou solicitar um torque vestibular de coroa, aí sim dos 6 dentes anteriores, tá? Para que eu consiga um pouco mais de espaço aqui na distal do canino. Ó, veja que eu consigo aqui um pouquinho de espaço na distal do canino, para que a gente faça aqui a
mesialização do quadrante 3 aqui, me auxiliando na correção da classe 2 desse lado. Numa vista anterior, eu vou pegar os dois incisivos centrais aqui, aproveitar que eu já estou aqui nessa região, eu vou dar um toque para dentro, porque os dois centrais ele tem que fazer um pouquinho mais de intrusão em relação aos incisivos laterais. Tá? Bom, feita essa modificação, eu vou lá para o lado esquerdo, que é o foco da minha modificação, uma vez que o meu objetivo é conseguir diminuir os alinhadores ativos desse planejamento de refinamento. Então, eu vou pegar aqui ó, os dentes, o último molar que está com 1,3 de distalização, de movimento distal, vou reduzir aqui para 0,7. 0,7, ele vai mesializar esse dente. Vamos esperar a modificação acontecer. Isso, vamos lá. 0,7. Então agora eu vou travar a posição desse dente e vou zerar esse PR aqui. Vocês vão ver que ele vai projetar os incisivos lá na frente. Ó. Ele jogou o quadrante 2 um pouquinho mais para mesial, permitindo assim um overjet para essa região anterior, já que eu dei o torque original, já que eu dei o torque vestibular de coroa nos incisivos inferiores. Tá? Feito isso, eu destravo aqui a posição desse dente, desbloqueio, vou clicar aqui de fora. Feito isso, eu ainda quero um pouco de torque dos incisivos superiores. Para isso eu vou pegar de incisivo lateral a incisivo lateral. Vou dar um torque vestibular de coroa. Isso. Acho que esse dente, o 12, precisa um pouquinho de torque vestibular. Está dando torque lingual de raiz nesse dente. Vou tirar um pouquinho do torque lingual. Vamos ver o overjet. E ainda me falta fazer o IPR no quadrante 3, tá? Para ainda melhorar a relação de classe 2 desse lado esquerdo. Então vamos lá, vamos melhorar a relação de classe 2 do lado esquerdo do paciente, dividindo a conta entre a distalização do arco superior, que eu tinha aqui dos segundos molares, eu tinha aqui uma distalização de 1,8, eu abaixei para 1,6, eu abaixei para 0,8, e agora, para auxiliar na correção dessa classe 2 do lado esquerdo, eu vou fazer a mesialização do quadrante 3. Então eu paraliso o meu canino, que é quem eu quero deixar lá na frente, e vou começar a incluir IPRs aqui, né, para que mesialize os dentes do quadrante 3. Então vou pôr aqui 0,3, e aí eu vou travando sucessivamente os dentes para que eu mesialize com a inclusão dos IPRs aqui na posterior do lado esquerdo, nos dentes posteriores do lado esquerdo. Vou travando para que não ocorra o movimento de ambos os dentes e vou incluindo aqui. Ó. Vamos colocar o 0,3, porque a gente já havia feito um pouco de IPR aqui no primeiro planejamento. Isso. Vamos visualizar, vou voltar a destravar, desbloquear os dentes que eu bloqueei. E vamos visualizar aqui o overjet, para saber se eu posso ainda dar um pouquinho de torque. Veja que ó, no início ele estava com bastante torque vestibular de raiz nos dentes anteriores e superiores, e agora eu melhorei um pouco. Acho que ainda posso dar um pouco mais de torque, vamos ver aqui o overjet. Ó, acho que eu ainda posso dar um pouco mais de torque nos dentes anteriores e superiores, e vamos fazer isso então. Vamos pegar aqui de canino a canino. Deixa eu só acertar a distal desse dente 12 aqui. Eu acho que ela saiu um pouquinho, ó. Isso. E agora eu vou pegar aqui. Vamos pegar os 4 incisivos. Depois a gente leva os caninos. Porque se eu fizer nos 6 dentes anteriores, ele vai abrir um pouco mais os caninos e vai deixar os incisivos parados. Então eu vou dar aqui um torque vestibular de coroa. Veja, ó. Abriu um pouquinho os incisivos e fechou um pouquinho os caninos. Então agora eu pego, especialmente do lado direito, ó, vou dar um torque vestibular. E vamos novamente visualizar o overjet. Vamos ver aqui como é que está o overjet. Eu ainda acho que está um pouco justinho, né?
para que a gente tenha uma margem de segurança. Para uma paciente que tinha quase 6 milímetros de overjet, né, agora a gente está aqui cuidando para que não haja contato na região anterior, né? Isso é bem legal. Ok. Estou satisfeito aqui com a minha correção lateroposterior. Vou confirmar, visualizar aqui a curva do sorriso. Acho que eu gostaria de subir um pouquinho esse. Deixa eu colocar a grade aqui. Vou colocar aqui. Gostaria de subir um pouquinho o canino do lado direito, para que ele se iguale ao canino do lado esquerdo. E gostaria de um pouquinho de extrusão aqui dos 4 incisivos, para fazer uma melhora aqui nessa curva do sorriso. Não quero extruir, vou voltar, não quero extruir muito porque a paciente tem sorriso gengival. Então talvez seja até interessante subir os caninos um pouquinho, tá? Para que eu faça aqui, e aí a gente vai expor um pouquinho mais o canino inferior. Ótimo. Aqui tá legal. Vou melhorar os torques, lembra que eu falei para vocês em relação à correção dos torques do lado esquerdo, tá? Para isso eu preciso colocar o arco inferior. Ó, quero dar um torque escondendo. Não, mas se bem que aqui tá bom. Deixa originalmente como eu tinha. Isso. Ok. Ó, antes e agora um torque lingual das raízes dos incisivos superiores e um torque vestibular de coroa nos incisivos inferiores. Vamos ver agora, por fim, o contato oclusal, para que eu não tenha nenhum contato em região anterior. Vou dar um inset nesse dente aqui, ó. Veja que ele está jogando para vestibular. Vou tirar um pouquinho. Ele está tocando aqui, gente, porque existe uma sobrecorreção desse lado. Veja que a mancha vermelha, no 33, ela está mais na distal do dente. Tá? E aí, sim, ó, uma sobrecorreção de uma relação, né, de classe 2. Tomara, sim, que ela esteja tocando bastante naquela região ali. É o que a gente espera. Ok? Mas se estiver me incomodando, veja que esse dente permite um torque vestibular de coroa. Vou colocar só o arco superior. Isso, eu estava dando um toque de raiz, agora passei a dar um toque de coroa aqui. Vamos dar mais um pouquinho, a gente tira essa manchinha vermelha aqui. Muito bem. Vamos ver então como ficou a relação desse lado. Ok. Sendo assim, vou fazer agora a compensação da presença do plástico e deixar contatos pesados no arco inferior e superior na região posterior. Então faço um pouquinho de extrusão, avaliando aqui os contatos oclusais, para que eu deixe contatos bem pesados na região posterior. Vamos ver como é que ficou. Ok. Assim, estou feliz aqui. Vou destruir um pouquinho mais este canino, este premolar aqui. Isso. Uma vista anterior. Sobrecorreção da curva. Posso destruir um pouquinho esse dente aqui, ó. Veja aqui. Um dente que está com contato verde. Isso. Posso deixá-lo aqui com contatos pesados, ó. Veja aqui. Muito bem. Lembrando que se eu fizer essa extrusão dos dentes posteriores no arco superior, eu volto a reverter a curva de sorriso, tá? Então depois que eu tiver com a minha curva de sorriso superior pronta, eu vou avaliar os contatos oclusais pelo arco inferior, ok? Ok, vamos fazer o live update e assim visualizar se eu conseguir reduzir o número de alinhadores deste planejamento de refinamento de 42 para próximo de 30, que é o que eu tinha ali no 30, 35, que é o que eu tinha ali no arco inferior. Vamos fazer o update e voltamos aqui para ver o que deu. E aí, pessoal, olha que interessante, ó. Fiz o live update, retornei aqui e veja
que eu consegui passar de 45, não me lembro exatamente, 40 alinhadores, um pouco mais de 40, para 22 alinhadores. Tá? E aí tenho esse movimento acontecendo. Tem uma leve distalização de 0,8 no arco superior, uma melhora de torque, especialmente vestibular de raiz nos dentes posteriores. Crio aqui um espaço para que chegue o canino em classe 1, tá? Ainda com um pouquinho de distalização, e mesializo o quadrante 3, fazendo a extrusão e melhorando a intercuspidação. Tá? Um pouco pelo torque vestibular que eu provoquei lá nos dentes anteriores, superior, me permitindo um torque vestibular de coroa nos incisivos inferiores, que a gente chama de efeito propulsor mandibular. Tá? Se eu ainda achar que está curto aqui a correção anteroposterior do lado esquerdo, eu ainda posso fazer um pouquinho de IPR nos dentes posteriores do quadrante 2, para ainda assim chegar o canino e os premolares um pouquinho mais para distal e aí melhorar essa correção de classe 2 do lado esquerdo, tá bom? Mas apenas manipulando o ClinCheck, a gente conseguiu aí o objetivo que era o objetivo da paciente, que era reduzir a quantidade de alinhadores necessários para o refinamento, tá? Espero que vocês tenham gostado aí da dica e nos vemos na próxima.